Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem, através das páginas da Bíblia. Estamos hoje em Josué capítulo 21, parte 2, episódio de número 926, 11ª temporada. Hoje vamos falar sobre um assunto bastante interessante, sobre a fidelidade de Deus. Ele não é homem para que minta, tudo que a gente aprende com isso. Vai lá ler o capítulo bíblico, depois vem para cá, para você meditar junto comigo naquilo que Deus tem a nos ensinar através da sua palavra. A gente se dedica ao ensino e aprendizado do texto bíblico há mais de 30 anos e temos se debruçado sobre muitos outros comentaristas para trazer para você o que há de melhor no comentário bíblico em áudio, gratuito, disponível na internet. Veja, o versículo 43 ou 45 diz assim no capítulo 21. Assim o Senhor deu a Israel toda a terra que havia jurado dar aos seus antepassados. E eles tomaram posse dela e nela se estabeleceram. O Senhor lhes deu descanso de todos os lados, como havia prometido solenemente a seus antepassados. Nenhum de seus inimigos resistiu a eles, pois o Senhor os ajudou a conquistar todos os seus adversários. Nenhuma das boas promessas que o Senhor fez à família de Israel ficou sem se cumprir. Tudo o que ele tinha dito se realizou. Veja, o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Suas promessas são sim e amém. Esta é a grande verdade que nos é revelada pela bela conclusão da partilha da terra de Canaã. O Senhor deu a Israel toda a terra que jurou dar a seus pais. Nenhuma das boas promessas que o Senhor fizera à casa de Israel falhou, todas se cumpriram. O céu e a terra podem passar, mas a palavra do Senhor permanecerá. A sua palavra não pode retornar a ele vazia, pois ela está sempre repleta de poder vital. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Deus falou e um mundo surgiu. Cada palavra da profecia se cumpriu na história da nossa raça. Da mesma forma, suas promessas jamais podem ser palavras vazias. Elas devem ter uma correspondência na realidade. Ele é o Deus da verdade, sempre fiel a si mesmo. Ele é o Deus do amor e o seu amor não pode negar a si mesmo. Ele é o Deus dos séculos eternos. Para ele não há intervalo entre a promessa e seu cumprimento. É apenas a nossa compreensão que a promessa demora. O novo Israel pode dizer como o antigo Israel: nenhuma boa palavra falhou de tudo o que ele falou. A aliança da graça é uma nova terra prometida. Nela, a igreja encontrou um lugar de permanência firme, venceu seus adversários e continuará a conquistar e a conquistar. Assim também será a grande terra prometida, a Canaã celestial. Sobre esta herança entrarão os redimidos, enfim, cantando com um novo significado. Este antigo cântico de triunfo: o Senhor nos deu repouso em todos os lugares, conforme tudo que jurou aos nossos pais. Versos 44. Os últimos entre as tribos a conhecerem a herança específica que lhes fora designada, foram os levitas.
visto que não deveriam ocupar um território distinto, mas certas cidades escolhidas em cada distrito. Por meio desse arranjo, cada tribo reconhecia o dever de prover o sustento do serviço a Deus e tinha instrutores religiosos residindo dentro de suas fronteiras. O historiador sagrado, tendo concluído sua narrativa da partilha da terra, considera esta uma oportunidade apropriada para testemunhar o fato de que Deus cumpriu sua palavra. Ele havia trazido o seu povo para a posse da terra e eles estavam ocupados organizando suas habitações, cultivando a terra, realizando outras ocupações de proprietários de terras. A dispensação israelita era típica, prenunciando a dispensação da plenitude dos tempos, da qual a sua era apenas uma vaga antecipação, um emblema e uma sombra. Assim como a mente é superior à matéria e as satisfações espirituais são preferíveis às corporais, assim como a retidão é mais importante que a riqueza e a elevação da alma mais desejável que a proeza na guerra, as vantagens das quais os cristãos em Cristo participam superam imensuravelmente tudo que foi a porção dos israelitas em seu período de maior esplendor. E houve uma enumeração de privilégios. Menciona-se a herança, a terra que agora possuía e onde habitavam, e a esperança finalmente se concretizara. Encorajados em suas jornadas pelo pensamento da terra que mana leite e mel, eles atravessaram o Jordão e firmaram os pés no solo que seria deles. Quando um homem reconhece sua filiação a Deus, toda a terra se torna sua. Para eles, as árvores desabrocham, suas folhas e os pássaros cantam, e ele passa a se interessar novamente pelo mundo natural, pois é o jardim de seu pai. Mas nossos pensamentos, eles se concentram principalmente nas misericórdias conquistadas por Cristo para a igreja, a um custo tão enorme. Perdão, justificação, adoção, santificação, hectares inteiros de terra fértil que dão sustento à alma. Sim, luxos espirituais, se tão somente formos diligentes. A nossa herança não deve ser desfrutada sem o devido esforço. A palavra de Deus é o registro de nossa herança. O território ele se expande à medida que se contempla. É uma vasta terra de riquezas desconhecidas. Quanto mais subimos na colina da meditação, melhor contemplaremos nossa propriedade que se estende por toda parte, até o céu e para a eternidade. A terra fornece todo tipo de fruto. As graças do Espírito são muitas. O cristão ele entra no reino de Deus, o império maior que qualquer imperador já teve. Anjos são seus acompanhantes. E o que mais se fala é do descanso das andanças. Pode haver alguns com tendências vagabundas para quem as viagens incessantes, com a variedade que proporcionam, sejam agradáveis. Mas uma vida nômade não é desejada pela maioria que nem lhes é saudável. 40 anos do deserto. Não reconciliaram os israelitas com a constante mudança do acampamento. Talvez não se ouça hoje um clamor mais lamentável do que a necessidade de descanso. A correria da vida é lamentada em todos os lugares. Um evangelho destinado aos homens deve ser capaz de atender às demandas legítimas de cada época. E o evangelho de Jesus Cristo afirma dar descanso aos cansados. Não que o cristão seja chamado a uma posição que não exija vigilância nem o exercício de seus talentos. Para observadores superficiais, os discípulos que aceitaram a oferta de Jesus podem ter parecido levar uma vida extremamente agitada.
ora sendo lançados ao mar sob o comando do mestre, ora viajando a pé por aldeias e cidades, e finalmente proclamando a verdade em meio a inimigos e perseguidores. Mas o descanso não é ociosidade, nem conforto carnal. Os israelitas ainda tinham seu trabalho a fazer, mas não eram atormentados pela necessidade constante de se deslocarem. Juntamente com suas esposas, filhos e bagagens, para uma residência diferente. O cristão obtém paz de consciência, repouso da alma, ao repousar em Cristo em busca de segurança. O texto fala de vitória, ou seja, de descanso do conflito. Os habitantes de Canaã haviam sido derrotados em diversas batalhas campais. Muitos foram mortos e outros permaneceram dispersos em pequenos grupos pela terra. O período de guerra necessário para adquirir a posse havia chegado ao fim. Não havia um homem sequer, de todos os seus inimigos diante deles, etc. E a vitória é outra bênção que Deus concede ao cristão. Satanás foi expulso da cidadela e o rei legítimo foi instalado. Pecado cambaleia sob um ferimento mortal. A luta pode ser longa e árdua. A alma agonizante clama: o que devo fazer? Esperanças e temores lutam pelo domínio. Paixões ferozes dilaceram o peito, os trovões do Sinai ecoam, as tentações escurecem o céu. Mas o esplendor da cruz, a glória do Salvador ressuscitado, o brilho da nuvem da ascensão dissipam a escuridão e o cristão exclama: vitória, vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O inimigo ele pode não ser completamente extirpado. Ele pode ser deixado para provar o cristão, que só precisa ser fiel ao seu Senhor. E o país será reduzido à total submissão. Todo o equipamento, orientação e auxílio necessários são providenciados. Ele pode ir de força em força e, se não triunfar, a culpa será atribuída somente a ele. Algumas observações gerais sobre o texto. O autor de nossas bênçãos deve ser constantemente lembrado. 4 vezes em 3 versículos o nome do Senhor é repetido, e aqui reside a distinção entre moralidade e religião. Não somos nada além de incrédulos, hipócritas. Se falarmos em guerrear contra o mal, expulsar o egoísmo e matar o vício, sem reconhecer o impulso que vem do alto. Não somos cristãos a menos que atribuamos o mérito da vitória ao Senhor. Tu nos redimiste com teu sangue. As bênçãos são ainda mais doces, em contraste com as provações anteriores. A pobreza ensina a gratidão pelas riquezas, o trabalho aumenta o descanso subsequente, é o paralítico curado que salta e corre na alegria de seus poderes recém-descobertos. Os anjos jamais poderão conhecer a alegria de exclamar: antes eu era cego, mas agora eu vejo. Dessa forma, Deus recompensará os aflitos. Os que sofrem de dores no corpo se alegrarão ao experimentar alívio. Os desolados compreenderão o conforto da compaixão e da companhia de santos com a mesma mentalidade. Esses israelitas errantes, atormentados por marchas, guerras perpétuas, valorizavam muito o privilégio de um assentamento tranquilo na terra prometida. E a todos que lutam com dificuldades, nós dizemos: daqui em diante será uma alegria lembrar-se destes teus trabalhos. O soldado veterano falará com orgulho sincero de seus sofrimentos.
de seus ferimentos e o viajante de suas fadigas, de suas lutas e tormentos. Deus não falha, não muda e não se esquece. Tudo que Ele promete, Ele cumpre no tempo perfeito. Assim como Israel viu cada palavra se tornar realidade, também nós podemos descansar na fidelidade daquele que nunca mente. Se Deus cumpriu todas as suas promessas no passado, por que duvidar do que Ele ainda fará? Se a sua palavra jamais falhou, não é seguro confiar plenamente nele hoje ainda? É, muito seguro. E nós podemos fazê-lo com certeza. E mais uma vez eu encerro mais um episódio com a oração, falando com Deus Pai, fazendo uso e desfrutando desse privilégio de falar com o Rei do Universo, pois Cristo já abriu o caminho. Aleluia, o acesso ao Pai. Senhor Deus, fiel e verdadeiro, ensina-nos a confiar mais em Tua palavra do que em nossas circunstâncias. Fortalece nossa fé quando a espera parecer longa. E lembra-nos que nenhuma de Tuas promessas falha. Dá-nos descanso em Ti e conduz-nos à plena herança que preparaste. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.